Um capacitor é basicamente um sanduíche de extremo mau gosto. A questão é a seguinte, ao invés de você pegar duas fatias de pão, você pega duas placas metálicas paralelas. Ao invés de você colocar um presunto com queijo no meio, você coloca um dielétrico. O que é dielétrico mesmo? Dielétrico é o nome que se dá a qualquer material que seja isolante. Então, qualquer material que não permita a passagem de corrente serve. Esse sanduíche é o que nós chamamos então de um capacitor. Para que serve capacitor? Gente, capacitor basicamente serve para acumular carga elétrica. Na hora que você liga o capacitor numa pilha ou bateria, por exemplo, o que vai acontecer é que o terminal do capacitor ligado ao positivo da bateria se carrega positivamente, o terminal ligado ao negativo se carrega negativamente, devagarzinho não, dependendo do capacitor isso pode ser mais lento ou pode ser mais rápido. Ele acumula uma certa quantidade de carga até chegar no máximo. Então o capacitor é basicamente um acumulador de cargas. Na prática, o capacitor serve para um montão de coisas. Por exemplo, num flash fotográfico. Para você conseguir disparar um flash fotográfico, você precisa de uma corrente elétrica muito intensa e muito breve. Uma bateria, uma pilha, não consegue produzir uma quantidade de carga suficientemente grande num tempo tão pequeno assim. Então, como é que você faz? Quando você liga o flash, você liga um capacitor numa pilha ou numa bateria. Aí você tem que esperar um pouquinho, que é o tempo que ele leva para carregar. Depois que acender a luzinha vermelha, sinal que ele está carregado, você pode disparar. Quando você dispara, toda aquela carga é descarregada numa fração assim de aproximadamente 1/10 de segundo na lâmpada. Então, como é uma carga razoavelmente grande em um tempo muito pequeno, você tem então um brilho bastante intenso. Então, o flash fotográfico é um caso do capacitor utilizado como acumulador de cargas. Outro, por exemplo, também é o chamado desfibrilador. De repente a pessoa tem um ataque cardíaco, chega o médico, bota uma placa no peito, uma placa no sovaco, dá uma descarga, o cara dá um pulo. Aquela descarga elétrica tem que ser muito breve para provocar ali para a parada da fibrilação cardíaca. Então aquela descarga é normalmente provocada por um capacitor. Um capacitor é carregado e de repente é descarregado no peito lá do freguês para ver se o cara volta ao normal. Outra utilização também que se faz bastante do capacitor é para filtrar corrente. Filtrar de que maneira? Corrente contínua não consegue passar, só passa corrente alternada. Capacitor só permite passagem de corrente alternada. E tem mais, capacitor de pequena capacitância só deixa passar corrente alternada de alta frequência. Capacitor de média capacitância, média frequência. Capacitor de grande capacitância, baixa frequência. Por exemplo, numa caixa de som, você tem normalmente 3 alto-falantes diferentes. Tem o tweeter, que reproduz bem os sons agudos. Você tem o mid-range, que reproduz bem os médios. E tem o woofer, que reproduz bem os graves. Então, como é que se faz para separar os sons que chegam na forma de uma corrente elétrica alternada? É muito fácil. Na frente do tweeter, na entrada do tweeter, coloca-se um capacitor de pequena capacitância. Só passa corrente elétrica alternada de alta frequência. Na entrada do mid-range, coloca-se um capacitor de média capacitância, só deixa passar a corrente elétrica alternada de média frequência. E no woofer, que reproduz bem os graves, poderia ser colocado um capacitor de grande capacitância. Mas o capacitor de grande capacitância é muito grandão, é desajeitado, é meio caro também. Então o pessoal na prática usa uma bobina que faz o mesmo efeito. Aliás, hoje você já compra tudo pronto. Você compra um pacotinho já que vem tudo junto, chamado de divisor de frequências. O capacitor apresenta uma característica chamada capacidade ou capacitância. Essa capacitância determina a capacidade que ele tem em acumular cargas quando submetido a uma certa tensão. Quanto maior é a tensão que se aplica no capacitor, maior é a quantidade de carga que ele acumula. Ok? Então essa relação entre a carga e a tensão é o que nós chamamos de capacitância. Então está aí, capacitância vale carga sob tensão. No sistema internacional, mede-se carga em coulombs, mede-se potencial em volts, a unidade é coulomb por volt, que se chama farad. Aliás, os senhores, um detalhezinho importante, 1 farad é uma capacitância muito grande. Você nunca vai encontrar por aí capacitor com capacitâncias em farads. Você vai encontrar com as capacitâncias dadas em milifarads, microfarads, nanofarads ou picofarads. Convém lembrar, hein? Prefixo mili, M minúsculo, vale 10 a menos 3. Prefixo micro, simbolizado por um mi, vale 10 a menos 6. Prefixo nano,
simbolizado por uma letra grega chamada eta, vale 10 a menos 9, e o prefixo pico, simbolizado por uma letra grega chamada rho, vale 10 elevado a menos 12. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado aqui é que essa equaçãozinha que nós acabamos de ver é muito enganosa. Nós vimos que capacitância de um capacitor plano vale carga sob tensão. Mas cuidado, apesar de capacitância ser carga sob tensão, a capacitância de um capacitor plano não depende nem da carga, nem da tensão. Por exemplo, entre as placas do capacitor tem-se um campo uniforme. Quando o campo é uniforme, a tensão você calcula fazendo campo vezes distância. Esse campo, por sua vez, vale sigma, que é a densidade superficial de cargas, sobre epsilon. Se você jogar isso aí na equação e desenvolver um pouquinho, você vai chegar à conclusão que a capacitância do capacitor plano é dada por A vezes epsilon sobre D, onde A é a área das placas, onde epsilon é a permitividade do dielétrico, quer dizer, do isolante que você enfiou lá dentro, e onde D é a distância entre as placas. Então, cuidado, não vai cair nessa, hein? A capacitância, apesar de ser carga sob tensão, não depende da carga, nem depende da tensão. Por exemplo, se você dobrar a carga, o que acontece com a capacitância? Nada, não acontece nada. Se você dobrar a tensão, o que acontece com a capacitância? Também não acontece nada. A capacitância é uma constante, ela só vai depender da área, aumentou a área, aumenta a capacitância, ela vai depender da distância, aumentou a distância, diminui a capacitância, vai depender do dielétrico. Quanto maior for a permitividade do dielétrico, maior vai ser a capacitância. Aliás, falando em dielétrico, o dielétrico com menor constante que existe é o vácuo. Qualquer dielétrico tem uma constante, tem uma permitividade maior que a do vácuo. Então, pelo simples fato de você pegar um capacitor vazio, que tinha vácuo, e colocar um dielétrico, você já está aumentando a capacitância. A relação entre a permitividade de um dielétrico qualquer e a permitividade do vácuo, quer dizer, a relação epsilon sobre epsilon zero, é uma constante chamada de K, que o pessoal chama aí de constante dielétrica. Então, por exemplo, se você tem um capacitor vazio e de repente você coloca um material isolante qualquer no meio, você multiplica a capacitância dele por K. Cada material, cada dielétrico tem o seu valor. Por exemplo, a porcelana, que é um material muito usado em capacitores, tem uma constante dielétrica igual a 7. Então, se você tiver um capacitor vazio e colocar porcelana no meio das placas, você simplesmente está aumentando a capacitância dele 7 vezes. Como um capacitor acumula carga, é claro que ele também acumula energia nas suas placas. A quantidade de energia armazenada pode ser calculada fazendo-se ou metade de capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2, então meio de CV2, ou metade de carga vezes tensão, meio de QV. E não se esqueça, no sistema internacional, qualquer forma de energia sempre se mede em joules. Capacitores associados em série. Isso vai acontecer quando você os colocar assim um atrás do outro, conforme você vê no seu desenho. Agora, digamos que você pegue uma associação como essa, 3 capacitores, 1, 2 e 3, aí você liga essa associação aos terminais de uma pilha. Digamos que o polo positivo seja ligado à esquerda, o polo negativo seja ligado à direita. Ora, a primeira placa do capacitor 1 vai ser eletrizada positivamente. Se ela vai ser eletrizada positivamente, a segunda placa do capacitor 1 vai ser eletrizada negativamente. Para isso, ela vai ganhar elétrons. Mas olha o desenho. Só existe um único lugar de onde ela poderia ter tirado elétrons, que é a placa do capacitor vizinho, que é a primeira placa do capacitor 2. Então, se o capacitor 2 perdeu elétrons, ele ficou com aquela placa esquerda positiva. Então, a quantidade de elétrons que chegam na placa do capacitor 1, na placa direita, é que saíram da placa esquerda do capacitor 2. Então, é a mesma quantidade de elétrons nas placas dos dois capacitores, é a mesma quantidade de carga nas placas dos dois. E a mesma coisa vai acontecer com o capacitor 3. Então, não interessa se as capacitâncias são iguais, se são diferentes, se uma é muito maior que a outra ou muito menor que a outra. Quando você associa capacitores em série, todos os capacitores associados têm cargas elétricas exatamente iguais. Aí você pega essa associação e vai descarregar em alguma coisa. Na hora que você for descarregar isso aí, olha só o desenho. A placa do capacitor 1, a primeira placa, a carga positiva dele consegue sair.
A última placa do capacitor 3, lá do outro lado, a carga negativa também consegue sair. Mas e as cargas intermediárias? Conseguem sair daí? Não conseguem. Resultado, você aproveita uma placa positiva, uma placa negativa. Tudo que você consegue aproveitar equivale a um capacitor. Então, a quantidade total de carga não é a soma. A quantidade total de carga equivale à carga de cada um. Então, a grande sacada, a grande característica, capacitores associados em série têm todos cargas elétricas iguais e a carga total é igual à carga de cada um deles, ok? A capacitância equivalente, nós calculamos a semelhança de capacitores em paralelo. Nós fazemos o produto dividido pela soma, que dá menos trabalho, quando você tem dois capacitores, ou se você prefere, você pode falar que o inverso da capacitância equivalente é dado pela soma dos inversos das capacitâncias. Então também pode ser assim. Então, capacitor em série, você trata com as mesmas equações de resistores em paralelo. Capacitores associados em paralelo, acontece quando você os coloca um ao lado do outro, igualzinho fazíamos com os resistores. Agora dê uma olhadinha só no seu desenho. Vamos supor que você ligue o terminal esquerdo ao positivo de uma bateria, o terminal direito ao negativo dela. Olha só, todas as placas esquerdas ficarão positivas, todas as placas da direita ficarão negativas. Então, nesse caso, você não tem, igual você tinha lá nos capacitores em série, você não tem placa negativa ligada direta com placa positiva, para se neutralizar. Você tem todas as positivas de um lado, todas as negativas do outro. Então, nesse caso, quando você faz uma ligação em paralelo, não existem perdas de cargas. O aproveitamento das cargas é total. Então, a quantidade total de carga que você obtém se descarregar isso aí, ó, é dado pela soma das cargas. É Q1 mais Q2 mais Q3. Ok? O que mais? Como a ligação é feita em paralelo, como é comum em toda ligação em paralelo, todos os elementos associados têm a mesma tensão. A tensão total é igual à tensão do 1, que é igual a do 2, que é igual a do 3. E a capacitância equivalente nesse tipo de associação, você calcula como calculava com resistores em série. Você fala que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então não esquece do detalhe, hein? As equações usadas para trabalhar com capacitores associados são as mesmas dos resistores, só que você vai inverter. O que você usava para resistor em série, você usa para capacitor em paralelo e vice-versa. Ok?